Vamos então conhecer a história da saúde pública do Brasil, mas antes eu trago um questionamento a vocês. O que é saúde pública? Alguém já parou para pensar em relação a isso? Qual a importância da saúde pública? Qual a importância de determinados fatores para a saúde pública? Então, iremos entender um pouco do conceito do que significa a saúde pública. É a aplicação de conhecimentos, médicos ou não, com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde, ou seja, atuar em fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-doença, controlando a incidência de doenças nas populações através de ações de vigilância e intervenções governamentais. E nesta imagem podemos observar o dia a dia de muitas pessoas que necessitam do sistema de saúde e que são obrigadas a se deparar com filas enormes nos serviços de saúde. Ressaltarmos a crise na qual esse sistema vive. Essa crise pode ser perceptível nas mídias, quando vemos notícias negativas em relação à saúde pública, quando também nos deparamos no nosso dia a dia com filas frequentes de pacientes nos serviços de saúde, quando ocorre a falta de leitos hospitalares para a demanda da população e principalmente a escassez de recursos financeiros nessa área da saúde, quando faltam os materiais, principalmente quando falta mão de obra suficiente para estar realizando aquela assistência à saúde para a população, no qual esse serviço ele vai operar de uma maneira ineficaz e ineficiente. Por quê? Vai faltar material, vai faltar mão de obra e não vai ser possível ter um serviço de saúde para ser operado com eficácia e eficiência, infelizmente. E ainda, em consequência dessa crise, ainda vem os atrasos no repasse dos pagamentos do Ministério da Saúde para os serviços comunicados, os baixos valores pagos pelo SUS aos diversos procedimentos médicos hospitalares, como também o aumento de incidência e o ressurgimento de diversas doenças transmissíveis e surge também denúncias de abusos cometidos pelos planos privados e pelos seguros de saúde. Então, a crise ela está em todos os meios. E quem acaba sofrendo com isso é somente a população que desse sistema necessita. Então aqui eu deixo esse questionamento para vocês. Como analisar e compreender toda esta complexa realidade do setor de saúde no país? Para que possamos analisar a realidade hoje existente, é necessário conhecer os determinantes históricos envolvidos neste processo, porque assim como nós somos frutos do passado e da nossa história, o setor saúde também sofreu as influências de todo o contexto político, social, pelo qual o Brasil passou ao longo do tempo. Para analisarmos a história das políticas de saúde no país, faz-se necessário a definição de algumas premissas importantes. Quais são essas premissas? E dentre essas premissas, destacamos a evolução histórica das políticas de saúde, que está relacionada diretamente à evolução política, social e econômica da sociedade brasileira, não sendo possível dissociá-las. Como assim? Elas não podem ser separadas. Tanto a política como a economia, elas caminham junto nesse contexto. Um outro aspecto também importante é em relação à lógica do processo evolutivo, que ele sempre obedeceu à ótica do avanço do capitalismo na sociedade brasileira, sofrendo a forte determinação do capitalismo a nível internacional. Mas por que isso? Porque o capitalismo ele está sempre visando alcançar lucros. Sendo assim, vamos fazer uma breve leitura para poder entender melhor como que é esse sistema de saúde aos olhos do governante, de acordo com esse autor. Que a saúde ela nunca ocupou lugar central dentro da política do Estado brasileiro, sendo sempre deixada na periferia do sistema,
como uma moldura de um quadro, tanto no que diz respeito à solução dos grandes problemas de saúde que afligem a população, quanto na destinação de recursos direcionados ao setor saúde. Mas por que ele faz a comparação como a moldura de um quadro? Porque o sistema de saúde ele é muito bonito no papel. Se você for analisar o plano de o sistema do SUS, ele é o plano mais perfeito que poderia ter em relação a um sistema de saúde. Mas a realidade é que quando há problemas, os governantes, infelizmente, eles não dão aquela devida atenção com a rapidez que deveriam dar para que esses problemas eles sejam solucionados logo. A grande dificuldade é essa, porque quem vai sofrer com isso é somente a população que necessita do sistema de saúde pública. E a partir de que momento que a saúde ela começa a ser visada? Somente quando há determinadas situações de crise, como por exemplo as endemias ou as epidemias, que vão, nesse momento, a saúde ela vai se apresentar como importante em termos de repercussão econômica ou social dentro desse modelo capitalista. Por quê? Porque ela vai passar a ser um alvo de uma maior atenção por parte do governo, porque é dali que vai sair os recursos para a saúde, a liberação de verbas para todos os municípios e, enfim, gerando um poder econômico muito grande. E por isso é que podemos afirmar que, de um modo geral, os problemas de saúde eles tornam-se foco de atenção quando se apresentam como epidemias e deixam de ter importância quando os mesmos se transformam em endemias. E cabe ressaltar também que essas epidemias elas são marcadas pelo crescimento de uma doença, onde espalham-se rapidamente por diversas regiões e elas podem ficarem divididas tanto entre municípios, estados ou a nível nacional. Já a endemia ela é considerada um número de ocorrência apenas por meio de determinada região, onde ela não vai ser disseminada por outras comunidades. E para falar do que estamos vivendo no momento, na atualidade do século XXI, vamos entender o que é uma pandemia. Afinal, o que significa? A pandemia ela é o estágio mais grave de uma escala de incidência e pode ser decretada em casos onde uma patologia ela se espalha dentro de quadros epidêmicos por diversos países e continentes, que é o que estamos vivendo hoje, com o exemplo do Covid-19, que é uma doença infecciosa que atingiu um grande número de pessoas simultaneamente. Por isso é que é importante ressaltar e bater na mesma tecla que a conquista dos direitos sociais, como saúde e previdência, elas têm sido sempre uma resultante do poder de luta, de organização, de reivindicação dos trabalhadores brasileiros e nunca uma dádiva do Estado, como alguns governos eles querem fazer parecer. Isso significa que as pessoas unidas elas jamais serão vencidas. Então, deve-se lutar pelos seus direitos, correr atrás, saber o que você de fato tem direito, para que você saiba lutar por esse direito e saber cobrar desses governantes, certo? Então é isso que temos que ter em mente, que você tem direito, você tem que ter o conhecimento para que você possa ter armas contra aqueles políticos corruptos ou que agem de má fé de uma população que não conhece os seus direitos, para que possam se impor no meio da sociedade como se eles fossem os super-heróis, como se eles sempre estivessem acima de tudo. E a seguir passaremos a analisar essas políticas de saúde no Brasil de acordo com seus períodos históricos. Vamos entender como que essa saúde ela evoluiu no decorrer de todos esses anos. Em 1500, o Brasil ele foi colonizado pelo governo de Portugal,
onde ele passou a ser colonizado por aventureiros, mas não tinha nenhum modelo de atenção de saúde para essa população e tampouco interesse por parte do governo de estar criando algum tipo de modelo de saúde naquela época. E deste modo, a atenção à saúde, ela limitava-se aos próprios recursos da terra, como por exemplo, eles utilizavam-se das plantas e ervas para estar realizando os remédios naturais. E aqueles que, por conhecimentos empíricos, que eram os chamados de curandeiros, eles desenvolviam as suas habilidades na arte de curar. Ou seja, eles utilizavam seus conhecimentos para estar fazendo o tratamento dos doentes com as plantas e ervas, utilizando em si o seu conhecimento de mundo, que é o conhecimento empírico. E até 1850, as atividades de saúde públicas elas estavam limitadas. Por quê? Verificava-se que o interesse primordial ele estava limitado ao estabelecimento de um controle sanitário mínimo da capital do império, tendência que se alongou por quase um século. Então, ele tinha um tipo de organização política que era um regime de governo unitário e centralizador, pois ele era incapaz de dar continuidade e eficiência na transmissão e execução à distância das determinações que lhe eram dadas. Então, eles eram um tipo de organizações que não aceitavam opiniões de ninguém. Eles eram fechados para esse tipo de mudança. E a inexistência de uma assistência médica estruturada fez com que o número de boticários crescesse cada vez mais. Quem que eram esses boticários? Esses boticários eram os farmacêuticos, onde eles eram responsáveis pela manipulação das fórmulas prescritas pelos médicos, mas na verdade também eles acabavam também tomando a iniciativa de estar indicando esses medicamentos, fato que é comum até mesmo nos dias de hoje. E não dispondo de um aprendizado acadêmico, ou seja, como naquela época não existiam as universidades ainda, esse processo de formação ele consistia somente em estar acompanhando um serviço de um botica, que já era estabelecido durante um certo período, e ao final eles prestavam um exame onde, se ele fosse aprovado, ele iria receber a sua carteirinha de habilitação para estar abrindo o seu próprio estabelecimento e realizando as suas funções como um boticário. Já agora, no ano de 1889 até 1930, vamos entender como que era realizado o quadro político. Com a proclamação da República, estabeleceu-se uma forma de organização jurídica política típica do Estado capitalista. No entanto, essa nova forma de organização do aparelho estatal assegurou apenas as condições formais da representação burguesa clássica, especialmente a adoção do voto direto pelo sufrágio universal. E a tradição de controle político pelos grandes proprietários, que eram os coronéis, impôs ainda mais normas de exercício do poder que representavam os interesses capitalistas dominantemente agrários, mas só apenas a eleição do presidente da República pelo voto direto, de em 4 anos, foi com que produziu lutas efetivas em que se condensavam os conflitos no interior do sistema. No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro ele apresentou um quadro sanitário caótico. Por quê? Porque surgiu várias doenças naquela época. Quais foram essas doenças? A varíola, malária e febre amarela. Como também, posteriormente, surgiu a peste, o que acabou gerando várias consequências negativas, tanto para a saúde coletiva, em decorrência daquela quantidade de doenças, como em relação a outros setores, como o do comércio exterior, pois os navios estrangeiros eles não iam mais atracar no porto do Rio de Janeiro em função daquela situação sanitária existente naquele momento. E diante dessa crise de saúde pública naquela época, o então presidente Rodrigues Alves ele nomeou Oswaldo Cruz
como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, que se propôs a erradicar a epidemia de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, que foi criado, com isso, um verdadeiro exército, no qual 1.500 pessoas passaram a exercer atividades de desinfecção no combate ao mosquito, que era o vetor da febre amarela. E a estratégia que Oswaldo Cruz utilizou para realizar a sua ação sanitária foi por meio de estar queimando os colchões e as roupas dos doentes. Mas essa ação assustou algumas pessoas da população, certo que o presidente Rodrigues Alves ele teve que chamar Oswaldo Cruz para pedir para que ele parasse com aquelas ações, que apesar dele acreditar na sua estratégia, ele não queria que ele continuasse queimando os colchões e as roupas dos doentes. E apesar das arbitrariedades e dos abusos cometidos, esse modelo campanhista ele obteve importantes vitórias. Ele conseguiu controlar as doenças epidêmicas, conseguiu inclusive erradicar a febre amarela da cidade do Rio de Janeiro, que foi o seu propósito, e essa vitória fez com que fortalecesse o seu modelo de sanitarista, né? O modelo que ele propôs. E com isso ele tornou-se hegemônico e a sua proposta de intervenção na área da saúde coletiva, ela perdurou por muitos anos, ou seja, por décadas. E foi neste período que Oswaldo Cruz procurou organizar a Diretoria-Geral de Saúde Pública, criando uma seção demográfica, um laboratório bacteriológico, um serviço de engenharia sanitária e de profilaxia da febre amarela, a Inspetoria de Isolamento e Desinfecção e o Instituto Soroterápico Federal, que posteriormente se transformou no Instituto Oswaldo Cruz. E enquanto a sociedade brasileira ela esteve dominada por uma economia agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira, o que se exigia do sistema de saúde era, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das mercadorias importáveis e a erradicação ou controle das doenças que poderiam prejudicar a exportação. Sendo assim, gradativamente, com esse controle das epidemias nas grandes cidades brasileiras, esse modelo campanhista de Oswaldo Cruz, ele se deslocou para o campo também, para que fosse possível combater as denominadas endemias rurais. E para finalizar, eu trouxe como exemplo para vocês de uma peste durante o século XX, do início do século XX, a gripe espanhola, que foi uma gripe ocasionada pelo vírus da influenza H1N1, onde devastou muitas cidades e muitos países. Somente no Rio de Janeiro ela matou 35.000 pessoas, aproximadamente. Essa gripe ela apresentava infecção pulmonar, febre também, sintomas bem parecidos com o vírus Covid-19, e onde as recomendações também eram as mesmas. Quais eram? Estar evitando aglomerações, a importância do uso de máscara e principalmente a prática da higiene. Agora deixo em aberto para vocês realizarem algum comentário em relação à história de saúde pública que a gente acabou de ver.